Olá, eu sou Stephanie, sou acadêmica do curso de Agronomia, ofertado pelo campus de Colíder. Estou fazendo a disciplina de Fitopatologia Geral, que está sendo ministrada pela nossa professora, mestre Kathleen Oliveira. Eu, juntamente com os meus colegas Caio Gabriel, Elias Bueno, Jean Carlos, Gabriel Antônio, Gabriel Broche, Lucas Cael e Tiago Marques, iremos apresentar este seminário que tem como tema doenças que interferem na fotossíntese. Então, esse trabalho ele visa apresentar todas as doenças ali no vegetal que vai fazer com que o processo de fotossíntese seja interferido. Então, nós vamos começar a falar sobre as doenças de oídios, que são doenças que atacam toda a parte aérea da planta, mas principalmente a parte superior das folhas. As folhas são mais afetadas por essa doença, o que vai fazer com que haja a diminuição da taxa fotossintética. Quais vão ser os danos que essa doença vai causar? Elas vão causar a morte do tecido do vegetal, porque o patógeno vai retirar ali o nutriente daquele vegetal, o que vai fazer com que haja a morte daquele tecido e, consequentemente, vai haver uma redução da área foliar, ou seja, vai haver a desfolha. E quais são as condições favoráveis para a ocorrência de oídios? As condições favoráveis para a ocorrência dessa doença são em lugares com temperaturas elevadas, com baixa umidade e períodos secos e quentes. Então, essas são as condições ideais e favoráveis para a ocorrência dessa doença. Em relação aos patógenos causadores de oídios, vão ser todos fungos, parasitas obrigatórios, ou seja, eles precisam estar ali no hospedeiro para que eles possam completar o seu ciclo, para que eles possam crescer, se desenvolver, alcançar a sua maturidade e assim a sua reprodução. E aqui eu trouxe esses fungos que vão causar os oídios, conforme nós podemos ver. Em relação aos sinais dessas doenças em plantas, quais vão ser as sintomatologias, quais vão ser os sinais que esses patógenos vai apresentar, que essas doenças vai apresentar ali na planta? Eflorescência ou bolor pulverulento de cor branca, conforme nós vemos aqui, ó, nas imagens ao lado, constituído por parte dos patógenos. Aqui, ó, nessa última imagem aqui nós vemos a presença de micélios, né, as hifas ali ramificadas. Por isso que as condições ideais para a propagação dessa doença são em locais secos, porque com a presença de chuva, o que vai acontecer? Vai haver a lavagem dessas folhas e, consequentemente, essas partes dos patógenos, esses micélios vão ser retirado ali das folhas. Então, aqui nós vemos, né, nas folhas, nas partes superior das folhas, a presença desses micélios. Então, os sinais, cor branca, mancha de cor branca, e em algumas também pode ocasionar manchas amarelas e necróticas, conforme nós vemos aqui também em uma outra imagem. Quem que vai ser o disseminador dessas doenças? O vento, a água também, mas principalmente o vento, ele é o disseminador dessa doença de oídios. Também há vetores como, por exemplo, o pulgão. Olá, meu nome é Caio Gabriel da Silva, sou do campus de Nova Mutum e vou dar continuidade no seminário de Fitopatologia Geral. Vou falar um pouco das principais culturas afetadas pelo oídio. Bom, as principais culturas afetadas pelo fungo oídio são o feijoeiro, a soja, o tomateiro, o trigo e o cajueiro. Bom, o oídio na cultura do feijoeiro. Ele é causado pelo patógeno Erysipelas polygone. Bom, a doença tem uma ampla distribuição pelo mundo, mas no Brasil, devido à sua baixa ocorrência, é considerada uma doença de importância secundária. O oídio na cultura do feijão, ele tem maior ocorrência no estágio de florescimento e depois disso, antes da formação das vagens. Pode ocorrer grande perda na cultura. O oídio na cultura do trigo.
Bom, o ídio na cultura do trigo, ele é causado pelo patógeno Brumeria graminis, também conhecido como mofo ou cinza. Ocorre em quase todas as regiões tritícolas do mundo e causa cerca de 60% de perda na cultura do trigo, né? O oídio na cultura da soja. Bom, o oídio na cultura da soja, ele é causado pelo fungo Microsphaera difusa, que pode causar uma perca de até 10%. A temperatura que proporciona a sua proliferação é entre 18 e 24 graus Celsius, com baixa umidade. Oídio na cultura do tomateiro. Bom, o oídio na cultura tomateiro, ele é causado pelo fungo Oidium nelicopersice e Oidio piscirapopile. Bom, a doença é bastante comum na cultura do tomateiro e tem aumentado sua incidência de uns certos anos para cá, depois que começaram a usar estufa, né, na cultura do tomateiro. E é um ambiente, né, a estufa é um ambiente que desenvolve o patógeno, né, pela umidade relativa menor que 60%. Bom, medidas de controle do fungoídeo. Bom, ele pode ser controlado por controle químico com fungicidas sistêmicos, com tratamento de sementes e na parte aérea das plantas. Pode ser usado também o uso de cultivares resistentes e também evitar a semeadura em épocas favoráveis ao patógeno. Bom, esses são os meios de combate ao fungoídeo. Boa noite, eu sou o Janzo Conelli, aluno do campus do NEMAT de Nova Mutum, e vou estar prosseguindo o trabalho falando um pouco sobre manchas e crestamento foliar. Bom, a radiação solar e a eficiência pela área foliar verde determina a produção de matéria seca e, com isso, a produtividade de cada cultivar, e a colonização de hospedeiros acaba causando a redução na capacidade fotossintética devido à destruição dos tecidos verdes. Alguns patógenos liberam fitotoxinas, que acabam alterando o metabolismo da área foliar verde e também da área remanescente. Alguns dos sintomas das manchas foliares, começando aí por uma clorose, que pode evoluir a uma necrose, que afeta inicialmente os cloroplastos, causando a degeneração da clorofila e, assim, a redução de CO2 na planta. Bastians, em 91, ele classificou a capacidade da eficiência no uso da radiação dos hospedeiros, onde temos lesão visual, que é aquela área foliar visualmente doente da planta, que já apresentam sintomas, ou uma lesão virtual, que não apresenta um visual doente, que pode ser igual àquele visual que é doente. Ou seja, essa lesão virtual, apesar de ela não estar visível na planta, ela pode estar dando um dano igual essa que já apresenta uma lesão visual na planta. Scholz e Rolf, em 95, eles observaram que a fotossíntese apresenta variações em diferentes regiões da folha infectada, sendo assim que o maior declínio ocorre, né, nas áreas que já estão colonizadas pelos esses agentes patogênicos aí, que, comparando com as folhas sadias, acabam tendo uma diminuição na área fotossintética. As áreas de folha em que o fungo estava presente havia uma redução na taxa da fotossíntese e acabou também diminuindo o acúmulo de carboidratos, fez a perda de amido e da clorofila. Enquanto as áreas adjacentes, o efeito do metabolismo também se fazia notar, diminuindo, só que na menor intensidade.
Aqui nós temos algumas formas de avaliação da severidade das manchas foliar. Essa aqui seria primeiro uma escala diagramática, onde o método avalia dependente de agente etiológico, variando de um para o outro, e das características espaciais de cada doença. A severidade é a variável mais utilizada e sendo feita aí pela análise visual da planta, e dependendo muito da qualidade e da experiência da percepção de cada indivíduo que está ali designado para fazer a avaliação da mesma, onde vai ter um levantamento e um processamento dos dados para poder, assim, no final, ver a escala da severidade de cada mancha foliar. Alguns aspectos importantes devem ser considerados, como os limites superior e inferior, que devem corresponder à máxima e à mínima, então não pode ser nada muito discrepante. Os sintomas devem ser o mais próximos possíveis de observar em cada planta, não tentando fugir para tentar equivalar cada doença, e nos níveis intermediários de doença devem ser consideradas as limitações de percepção do olho humano. Aqui é uma outra forma de análise de fotossintética, que é o sistema LI 6400XT, que é uma parte eletrônica, que vai fazer a análise fotossíntica de cada doença e sua interferência nas folhas. Ele é um sistema portátil de medição e possui uma variedade de câmeras de folhas e fontes luminosas. Um fluorômetro de câmara e folhas e uma câmara de fluxo de CO2 no solo, que são intercabíveis com a mesma cabeça sensora, ou seja, então ele tem vários tipos de câmeras, vários tipos de lente, para pegar cada um aspecto diferente, para poder fazer várias análises, sem contar que ele tem um controle do ambiente ali, controlando a água, a temperatura e a luz na planta, que você pode ter uns dados mais precisos. A sintomologia das manchas foliares, começa aí na alteração do nível celular, onde afeta a fisiologia, querendo ou não, prejudicando a respiração, transpiração, a síntese de carboidratos e a síntese proteica das plantas. Em estágio mais avançado, ocorre a alteração no nível anatômico, que apresenta já aqueles sistemas morfológicos que já vistos a olho nu em cada folha. Agora eu vou passar para o Brock falar um pouco de cada mancha aqui, certinho. Então, boa noite, pessoal. Vou falar sobre as principais doenças, que é a mancha-alvo, né? É causada por Corinospora cassicola. A sobrevivência deste patogênio pode ser sobre restos culturais, principalmente em áreas sob sistema de plantio direto e sementes infectadas, sendo essas a principal forma de disseminação dessa doença. As condições ideais para que tenha essa ocorrência da mancha-alvo na lavoura são de alta umidade relativa e temperatura a menos, né? Os sintomas delas pode afetar a podridão da haste, raízes, podendo causar podridões, flores, vagens de planta e redução na área fotossintética. Meio do aparecimento de pequenos pontos ou manchas com halo amarelado, conforme for crescendo, apresenta pontuação com coloração variando de castanho claro a escuro. Os níveis elevados da doença podem reduzir a produtividade da soja em até 50% da redução da área fotossintética desse folha. O controle dela pode ser por fungicidas protetores, fungicidas sistêmicos e rotações de culturas. A mancha parda é uma doença foliar causada pelo fungo Sptoria glynis. Hiberna em restos vegetais infectados em sementes do solo. Respingos de chuva carregam os esporos para a folha, favorecendo em clima quente, úmido e chuvoso, com temperaturas em torno de 25 graus. Disseminação interrompida em períodos quentes e secos. Os sintomas são: os primeiros aparecimentos acontecem em folhas mais velhas, no dossel inferior. Pequenas manchas iniciadas nas bordas das folhas, irregulares e coloração castanho avermelhado, e com margens amareladas. Posteriormente, folhas inteiras se tornam marrom,
marrom ferrugem e amarelas. O dano não é abrangente e caem prematuramente. O controle dessa doença pode ser por rotação de culturas, adubação de potássica e pulverização de fungicidas. A mancha olho de rã, causada por Cercospora sonina, ocorre em todas as regiões do mundo produtoras de soja, atacando folhas, vagens e sementes. Sobrevive durante o inverno na semente e no mato infectado. O mato constitui a principal fonte inoculante primária. É uma doença policlínica, ou seja, vários ciclos de infestação. Adicionalmente, as esporas que o fungo produz são disseminadas em plantas saudáveis pelas gotas de chuva, em menos quantidades pelo vento. Os sintomas delas são as lesões iniciam com pequenos pontos de encharcamento, se tornando lesões arredondadas, necrosas. O tamanho das lesões varia de 1 a 5 milímetros de diâmetro. Em haste de vagem, as lesões aparecem no final da gradação, e as sementes apresentam manchas escuras, grandes e pequenas, e sua aparência é enrugada. O controle dela pode ser por tratamento de sementes, fungicidas benziminazóis e fungicidas de contato. Vou passar para o meu amigo aí. Professora, tudo bem? Agora quem está falando é Lucas Cael, sou do campus de Cáceres e vou falar um pouco de ferrugem. A Poucinia spp é o patógeno da ferrugem em várias espécies vegetais, como olerícolas, gramíneas e principalmente as leguminosas. Tem esse nome devido às lesões que aparecem nos seus hospedeiros. São fungos basodiomicetos, atuam como parasitas obrigatórios e não apresenta na fase sapofítica em um seu ciclo vital. Um fator que influencia, dois fatores que influenciam para a sua proliferação é a temperatura e o vento. Por isso que aqui na nossa região, no nosso estado, pode-se dizer que a gente sofre tanto com a ferrugem, principalmente na soja, né? E também em outras culturas, mas nem tanto igual a gente sofre com a soja. Pode passar, por favor. Aqui duas imagens que eu consegui dar no link, de como que é a ferrugem, se não estiver enganado, são 2 gramíneas. Pode passar, por favor. Gabriel? Boa noite, professora. Gabriel Antônio, quem está falando. Eu vou estou dando continuidade à ferrugem. Meu colega Lucas Cael estavam abordando. Os danos, eles atacam em todas as partes verdes da planta, causando ferrugem, contendo uredósporos. As pústulas é uma pequena elevação da epiderme, é uma camada mais externa da pele. E esse uredósporos é o fungo que produz 2 tipos de esporos. Cistina SPP produz uredósporos de coloração vermelho alaranjado. E após a germinação dos uredósporos, desenvolve-se rapidamente com aumento da intensidade luminosa, causando a seca das folhas. E o controle dela seria o cultural, com o uso de cultivares mais resistentes, e o químico, que é o uso de fungicidas sistêmicos, registrado para as culturas. Boa noite, eu sou o Elias Bueno, do campus de Tramantina. Vou falar um pouco aí sobre o míldio. Pode passar aí, por favor. O míldio é uma doença muito
importante para as culturas agrícolas. Ele é causado por um grupo de patógenos chamados oomícetos. Existem vários gêneros dos oomícetos, como o Plasmopara, Peronospora, Bremia, Sclerospora e outros. O míldio, ele ataca preferencialmente as folhas, mas pode atacar também os ramos e os frutos. Essa doença ela ocorre mais frequentemente em regiões de alta umidade e com temperatura amena. Para passar aí. Os sintomas. O sintoma típico do míldio são manchas de coloração verde claro a amarela na parte superior da folha. Com o progresso da doença, essas manchas se tornam escuras. Necróticas, né, que fala. Na parte inferior da folha, corresponde ao local da mancha, ocorre o aparecimento de estruturas do patógeno de coloração esbranquiçada, como se fosse um bolonhesa. Pode deixar lá, só vou acabar de concluir. Como o patógeno coloniza os tecidos foliares, surge um sintoma de mancha e, simultaneamente, acontece a reprodução do patógeno, que emite as estruturas reprodutivas para o exterior da folha. Isso costuma ocorrer sempre atrás dos estômatos. Através dos estômatos, na verdade. Essas estruturas aparecem principalmente na parte inferior da folha. E normalmente os estômatos se localizam lá, né? Essas estruturas reprodutivas, por estarem externas à folha, são disseminadas pela água e pelo vento. E é diante disso que pode perceber que a interferência da área fotossintética da planta, que é um dos prejuízos que essa causa. Pode passar aí. Agora, Tiago. Meu nome é Tiago, né? Eu vou estar falando aqui sobre a doença do míldio nas principais culturas plantadas na nossa região, que seria o soja, o milho e o sorgo também. No soja, essa cultura não é muito afetada, não tem um dano significativo por essa doença. Para você saber se você está com essa doença ou não, como o Elias disse, na parte superior vocês vão ver os sintomas de coloração amarela, e na parte inferior é uma coloração mais esbranquiçada, parecendo como se fosse um algodão, uma cor meio cinza. Se você tiver esse problema na sua lavoura, você deve fazer uma rotação de cultura, né, para o soja, e os principais métodos de você prevenir isso aí seriam tratamento de semente, o uso de cultivares já resistentes e a destruição de restos culturais que foram afetados por essas doenças anteriores. Na cultura do milho, como no soja, ela também não causa um prejuízo significativo. Ela pode sim aparecer em qualquer região do Brasil, tanto no soja quanto no milho agora. As infecções no milho, no caso, é uma clorose nas folhas, como se fossem estrias, né, faixas brancas. Além disso, as folhas das plantas infectadas com o míldio apresentam a folha mais eretas e estrias, e com o calmo da planta mais fino, né, causando, assim, provavelmente o acamamento. Uma das maneiras de você prevenir essa doença seria o uso de cultivar resistente também, a rotação da cultura, né, eliminação dos tratos culturais e tratamento da semente. E também outro muito bom seria o plantio precoce, né, para que você não pegue aquele período de grandes chuvas ali e alta umidade que seria propício para essa doença. Já na cultura do sorgo, ela tem um dano muito mais significativo do que no soja e no milho, podendo chegar a 80% dos danos afetando a sua cultura. No Brasil, ele se encontra distribuído em todas as regiões também. Na região do sul, essa doença é
a segunda é considerada a segunda mais importante, apenas perdendo para a antracnose. O patógeno pode ser infectado das duas formas, né, tanto localizada como sistêmica. Esse aqui seriam umas imagens dessa doença no sorgo, né? E alguns dos controles para essa doença também seriam o uso de cultivares resistentes, a rotação de cultura, a destruição dos restos culturais à época, e lembrando também que até o momento não tem nenhum uso de produtos químicos registrados para o controle dessa doença na cultura do sorgo, nem do soja ou do milho. Lembrar também que essa doença ela foi um dos principais pontos históricos dos fungicidas lembrados, pois com essa doença foi usado a cauda bordaleza foi inventada. É isso aí, terminando a apresentação por aqui. Desde já, agradeço.